Então vamos lá, gente. A aula de hoje, né, a gente vai continuar o governo ditadura militar, né? Na semana passada a gente falou sobre Castelo Branco. De boa, Vinícius, qualquer coisa vai estar no YouTube, relaxa, relaxa, como sempre vai estar no YouTube. Se quiser sair agora mesmo, se for perda de tempo porque você está passando mal e tal, fica à vontade, depois olha no YouTube. Mas enfim, na aula passada a gente falou sobre o governo Castelo Branco, né? O primeiro presidente militar, o primeiro presidente da ditadura militar. E agora a gente vai falar do Costa e Silva, né? Para quem não sabe, só por curiosidade, a ponte Rio-Niterói é Ponte Costa e Silva, o nome dela, né? Não é o nome oficial dela. Rio-Niterói é o apelido que, graças a Deus, pegou, né? Porque ninguém merece ficar enaltecendo presidentes militares, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o início desse governo, sobre esse governo, na verdade, do Costa e Silva, né? Para começar, né? Como eu falei, existiam dois grupos militares dentro da ditadura militar, né? Existia o grupo da Sorbonne, que era aquela linha mais tecnocrata, ou seja, aquela linha que prezava mais por uma característica de qualidade, uma característica mais menos militar, né? Uma característica como é que o presidente falava, o Bolsonaro fala, né? Na verdade um quadro técnico, né? A tecnocracia é isso, você formar um quadro técnico, não botar quem te interessa, né? E o outro lado, a linha dura, que já prezava justamente por ter militares ligados a esse grupo, independente de serem capazes ou não, beleza? Esse impasse vai levar a uma grande disputa no fim do. Esse impasse não, desculpa. Esses dois grupos vão levar a uma grande disputa no fim do governo Castelo Branco, porque de um lado queria continuar nas mãos do Sorbonne, né, que pretendiam devolver o Brasil para a mão civil, e de outro lado a linha dura queria permanecer no poder, aumentando a repressão do governo militar aos grupos civis considerados subversivos, né? Esse impasse ele vai ter participação de outros generais, óbvio, né? De outros militares, e no fim das contas, temendo uma possível disputa maior, uma possível guerra civil, o presidente Costa e Silva, ligado à linha dura, né, ex-ministro da guerra, Costa e Silva ligado à linha dura, é eleito por chapa única, beleza? Ou seja, não teve uma disputa eleitoral, então por chapa única o Costa e Silva é eleito presidente do Brasil, beleza? Segundo presidente militar do Brasil, Costa e Silva. Lembrando, isso foi na aula passada, né? Que até o fim do mandato do Costa e Silva foram criados, né, o, os 4 AIs, né, os 4 primeiros AIs, os atos institucionais, foram todos criados no governo Costa e Silva. Só lembrando, gente, né, fazer um resuminho aqui muito rápido, né, o primeiro AI, né, o AI1, no caso. Deixa eu ligar a luz aqui rapidinho que eu esqueci. O primeiro AI, o AI1, ele servia para quê, né? Ele caçava os mandatos dos políticos opositores ao governo militar instituído, né? O segundo o AI2, no caso, o segundo ato institucional, ele estabelecia eleições indiretas e também criava o bipartidarismo, né? O MDB e a Arena. MDB, lembrando só que era oposição, né? Uma oposição velada, obviamente, né? Porque caso fosse uma oposição ferrenha, aí o AI1 entraria em cena e caçava o mandato do deputado, né? E por fim, o AI3 e o AI4, né? O AI3, ele é criado, não sei se vocês lembram, ele é criado naquela situação onde que o governo do Rio de Janeiro, o governo de Minas, Rio de Janeiro capital, tá? O estado da Guanabara, e o governo de Minas Gerais conseguiram eleger governadores que eram contra a ditadura, governadores contrários ao sistema ditatorial imposto, né, militar, e, consequentemente, o AI3 vem para dizer que não, as eleições agora para governadores vão ser indiretas também, tá? Lembrando que o AI2 ele já transformava, eu falei isso há pouco tempo, as eleições indiretas, mas agora com o AI3 as eleições para governadores também seriam indiretas.
E por fim, o AI-4, relembrando, era o ato institucional que fechava o Congresso, né? E convocava, na verdade, fechava o Congresso não, na verdade, e reabria o Congresso e convocava para o novo pleito eleitoral. Aí 3 ele acaba fechando o Congresso e aí 4 convoca para o novo eleito de uma nova Constituição, falei eleitoral, desculpa, uma nova Constituição, tá? Que seria de 67. Pequeno resuminho, ou seja, só lembrando, os primeiros 4 AIs, todos no governo Castelo Branco, o AI-5 no governo Costa e Silva. Ah, e só por curiosidade, né, gente, a gente lembra, a gente fala sempre de AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, blá, né? Só que, na verdade, não foram só o AI-5, não foi só até o AI-5, tiveram um total de 17 AIs, 17 atos institucionais criados pelo governo militar, tá? Vamos falar, professor, por que a gente não estuda os outros? Nem pergunta, não reclama, só estuda os 5 AIs, tá? Mas vocês têm que decorar 17 AIs. Mas, na verdade, são os 5 que são os principais, tá? Os que vão, se vocês perceberem, esses 5 AIs vão ser o que vão da ditadura mais branda até a bem ferrenha, que é com a AI-5, né? Beleza. Aí vamos falar sobre os movimentos de 1968, movimentos estudantis, né? Esses movimentos eles vão surgir em uma junção de dois momentos, com duas características, com duas situações brasileiras ocorrendo ao mesmo tempo. Na verdade, uma situação brasileira ocorrendo e uma situação mundial ocorrendo. Qual é a situação brasileira ocorrendo? O aumento da repressão governamental, o aumento da repressão ditatorial com os atos institucionais. E o que está acontecendo no mundo? No mundo está acontecendo um grande levante contra a cultura que estava presente até então. Nos Estados Unidos a gente tem um movimento hippie, um movimento negro, cada vez mais crescendo, né? 68, por exemplo, é o ano que Luther King vai ser morto, né? O pastor Martin Luther King. 68 também vai ser o ano que o irmão do Kennedy vai ser assassinado também, né? Uma família toda Kennedy parece que leva um karma, né? Mas enfim. E quem era o irmão do Kennedy? Era um político que lutava muito pelos direitos sociais americanos, direitos civis americanos. Nesses anos também de 68, com o movimento hippie, né? Como disse, vai ser um ano, vai ser uma época onde que a população americana vai pedir o fim da guerra do Vietnã, né? Em contrapartida, a gente vai ter também a Tchecoslováquia, né, chamada Primavera de Praga, fazendo sua revolução, se libertando da União Soviética e criando um novo modelo socialista, um novo modelo comunista. Então, nesse momento, a gente vai chamar de um momento chamado contracultura, que seria um momento contra a cultura que estava presente até então, beleza? É que vai surgir o rock, né, por exemplo. O rock vai bombar nesse momento, que é justamente contra aquele estilo, o American Way of Life, né, o estilo de vida americano, e ao mesmo tempo contra ao estilo comunista, ditatorial. Então a gente tem um mundo totalmente contrário a esse bipartidarismo, a essa bipolarização que vivia-se até então, beleza? É óbvio que esse movimento no mundo todo. Ah, gente, só para não deixar de falar, né? Também esse momento 68 vai ser um momento onde na França vai ocorrer uma grande manifestação estudantil contra o presidente Charles de Gaulle, que é um presidente autoritário que queria diminuir os ganhos sociais e sociais da sociedade, beleza? Então vai ter uma grande manifestação estudantil contra esse presidente. E é óbvio que esses movimentos todos vão chegar no Brasil em um momento onde o Brasil está vivendo a sua ditadura militar, a gente vai ter um movimento de contracultura, contra a situação, contra o governo militar, beleza? No caso, para o lado artístico, a gente vai ter a nossa MPB se aflorando, vai ter um grande movimento chamado tropicalismo. Vocês já devem ter ouvido falar com esses professores de história, né? Que tiveram até então tropicalismo bem famoso, que foi lançado pelos emblemáticos hoje em dia, né?
Gilberto Gil e Caetano Veloso. Inclusive, Caetano Veloso que está lançando um filme sobre a época que ele ficou preso na ditadura militar, tá? Ainda não tive a oportunidade de ver, mas fazendo merchandising aí pro Caetano Veloso, beleza? Então é nesse momento que Caetano e Gilberto Gil lançam o Tropicalismo. E, gente, assim, vou falar uma fala meio escrota, mas é verdade. Em momentos mais opressores, em momentos mais obscuros, inclusive por causa da situação de drogas, é que a música mais se aflora. Essa que é a verdade. Então a gente tem um momento de enriquecimento cultural no Brasil de música absurdo, beleza? E é óbvio, né? Por exemplo, por que, que o funk, por que, que o hip hop, o rap, né, é o que mais cresce no Brasil? Porque felizmente não, né? Porque a situação de mais opressão é justamente dentro desses grupos. Né? Esses estilos musicais nascem justamente de favelas, de comunidades, etc. Então é ali que se aflora uma música de melhor qualidade. Ah, professor, mas funk não é de qualidade, babá. Lógico que é, lógico que é. É um estilo musical que você pode não gostar, mas que vende muito. Se a gente investisse bem, eu tô fazendo parênteses, né? Se a gente investisse bem no funk, de repente a gente estaria fazendo funk novo K-pop, né? Da vida, vendendo lá para fora. Eu particularmente gosto muito do novo estilo não, já é velho, né? O 150 BPM, mas enfim. É só uma observação. E em contrapartida a gente tem aquela música que é mais de classe média, né? É, que de classe média hoje em dia, que é o sertanejo, né? O sertanejo universitário que é chato pra caralho, que sempre fala a mesma coisa, babá, etc. Mas enfim, não é um movimento, o sertanejo universitário não é um movimento de contracultura, né? De repente do funk, do rap, etc. É um movimento só de corno, né? Mas vamos lá. É... Beleza, eu falei da cultura, né? Da parte musical, da MPB, do movimento tropicalismo. Em contrapartida, do lado estudantil, a gente tem a União, União Nacional dos Estudantes, que até então estava na ilegalidade por causa da ditadura, beleza? A Uni, ela aproveitando-se do momento onde que o mundo estava em efervescência contra movimentos autoritários, a Uni vai e começa a se organizar, começa a criar manifestações, começa a panfletar, reivindicando mais verbas para educação e um ensino gratuito. Olha só, gente, a Uni, subversiva, né, comunista, reivindicando o ensino gratuito e verbas para a educação, né? Mas vamos lá. Porque muitas pessoas vão dizer que a Uni é um grupo comunista, tá? Inclusive hoje em dia. Não era. Apesar de ter membros comunistas dentro da Uni, tem, claro que tem. Assim como tem movimento de... Provavelmente deve ter algum liberal dentro da Uni também, mas não quer dizer que a Uni seja comunista, tá? A Uni ela vai se organizar em todos os estados brasileiros, tá? É óbvio que ela vai se organizar nos principais estados brasileiros, que é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né? Sul também, alguns estados do Sul, né? Onde que naquela época, né, gente, não é nem preconceito que eu falo, mas naquela época o ensino superior é fato, né? O ensino superior ele estava localizado só nessas grandes cidades, né? O Nordeste ele era basicamente esquecido, né? Pelo governo federal. E só vai ser lembrado por quem? Pelo governo Lula. Essa que é a verdade. Lembrado bem, né? Principalmente no ensino superior. Mas vamos lá. No Rio de Janeiro, o lugar onde os estudantes se reuniam para discutir, para conversar sobre, debater sobre a Uni, etc., era num restaurante universitário que ficava no centro da cidade, chamado Calabouço, beleza? Vamos sempre ficar no aterro do Flamengo na cidade, mas enfim, não interessa muito bem. No dia 28 de março, a polícia, por mando do governo federal, né, por mando dos militares, vai e fecha o calabouço. É óbvio que isso vai gerar uma revolta dos estudantes, né, porque o estudante é revoltado por natureza, e, consequentemente, leva à morte do estudante Edson Luiz de Lima Souto, beleza? Nesse fechamento do calabouço. Essa morte é óbvio que vai ser vendida como uma amostra de como que era o governo ditatorial e
principalmente a classe burguesa que até então apoiava a ditadura, vai começar, a classe média brasileira que apoiava a ditadura vai começar a pensar, porra, não era o que a gente queria. Porque, afinal de contas, como eu disse, o ensino superior era elitizado. Então, quando morre um estudante universitário, pode ter certeza que é um movimento, não era o estudante da elite. E é óbvio que isso vai levar as classes médias e altas a começar a se manifestar contra a ditadura. Lembrando que eu já falei na aula passada que a ditadura já não tinha tanto apoio porque não conseguia melhorar economicamente essa situação. Agora piora mais ainda as pessoas criticando o governo ditatorial. Então, com a morte do Edson Luiz, várias manifestações e revoltas vão acontecer pelo Brasil todo, é óbvio, com repressão dos militares, prisão dos estudantes, mas, mesmo assim, com toda essa repressão, com essa repressão mostrada, na verdade, eu acho que principalmente com a repressão, a população brasileira ela vai se unir e vai lançar a famosa passeata dos 100 mil. Né? O que é famoso? O que é a passeata dos 100 mil? É uma grande manifestação que ocorreu aqui no centro do Rio de Janeiro, onde que vários setores da sociedade civil vão pedir o fim, ou se não o fim, o afrouxamento da ditadura militar, beleza? Só que, apesar da classe média estar se manifestando, grupos insatisfeitos com a ditadura, né, principalmente grupos ligados à juventude, vão começar a partir para uma luta armada, né, uma luta armada contra a ditadura. O que eu não julgo, né, gente? Por mais que eu provavelmente seria covarde numa ditadura, mas a gente vivia um momento onde que a gente corria não, né? A gente estava sofrendo perda de direitos. Então a gente via uma criação de uma ditadura a lá leste europeu, a lá ditaduras africanas. Então os estudantes viam a única maneira de derrubar o governo, a única maneira de acabar com essa ditadura é derrubando o governo, né? É óbvio que esses manifestantes, em sua maioria, eram ligados sim a grupos comunistas, né? Isso eu não posso mentir. A maioria desses grupos militares eram ligados a grupos de esquerda comunistas, né? Que eram mais radicais sempre, né? Mas mesmo assim é plausível, né, a situação. Mas vamos lá. Plausível não é a palavra certa, aceitável. Vamos lá. Então, ao mesmo tempo que ocorria a passeata dos 100 mil, um grupo paramilitar, né, seria o contrário à ditadura, lançam explosivos no quartel-general do 2º Exército em São Paulo, levando à morte de um soldado na explosão. Esse foi um dos primeiros atos da luta armada. Gente, qual é o problema disso? No momento onde a classe média está se organizando contra a ditadura, quando você explode um quartel-general, você mostra para essa classe média que você deve temer uma ameaça vermelha, né? Então, a classe média que estava aqui apoiando a passeata de 100 mil, aqui ela já começa a pensar, não, calma aí, né? É tipo aquela situação do Black Blocs, né? Dos Black Blocs. Você entendeu? O que acontece? O Black Bloc ele surge e assim, eu acho que, sinceramente, eu acho que numa situação de revolta normal, você depredar as coisas, talvez não tacar bomba, mas depredar, né? Mas as movimentações que ocorreram em julho lá de 2014, elas perderam muita força por causa dos Black Blocs, e principalmente depois da morte daquele jornalista. Não lembro se o jornalista ele foi morto ou se ficou cego, mas enfim, o jornalista ele sofreu, né, com um acidente grave, talvez levou ao óbito, que eu não me lembro, e isso diminuiu a participação da galera nas revoltas. E é mais ou menos a ideia, beleza? Nas manifestações, no caso. As repressões aumentaram, né, com a explosão da bomba, porque a classe média volta a apoiar
a ditadura. Não em peso, óbvio, né? Mas volta a apoiar a ditadura. Apesar do aumento da repressão, a UNE ela vai fazer a sua reunião anual, né, o seu congresso anual, só que esse congresso anual ele vai ser fechado, ele vai ser impedido de ocorrer e, consequentemente, a UNE ela vai sofrer um racha. Uma parte da UNE vai entrar para a luta armada e uma outra parte, enfraquecida por causa da luta armada, justamente do outro lado, vai continuar com essas panfletagens, manifestações, etc. Beleza? Agora vamos falar dos movimentos culturais que ocorreram, né? Primeira coisa, a partir de 64 a gente precisa lembrar, a gente precisa saber, na verdade, que é o momento onde que começa a investir-se na TV e surge a primeira emissora, né, no Brasil, que é a TV Globo. A TV Globo, ela apoiou a ditadura militar e, consequentemente, ela teve apoio dos militares para se lançar, o Jornal Globo, para se lançar como TV, TV Globo, né? Então, a família Marinho, né, o Bolsonaro gosta de falar disso, apoiou sim a ditadura, tá? Embora hoje, no editorial, a Globo já admitiu que fez um erro, etc. Mas é aquela meia-culpa que a gente sabe que não é bem assim, né? Porque se não houvesse ditadura, de repente a Globo não seria o que é hoje em dia. Essa que é a verdade. A Globo cresceu muito graças à ditadura e a ditadura se beneficiou muito com a Globo por causa da propaganda. A Globo defendeu muito a ditadura, beleza? Então, com o crescimento da televisão, a, a ditadura percebeu que a televisão seria o grande marco. Por quê? Até então, só existiam duas maneiras de você transmitir informação para as pessoas. Que era jornal, que nunca foi muito bem vendido no Brasil, beleza, não sei se por causa do preço, mas nunca foi bem aceito pelas classes mais baixas. Ou por rádio, só que o rádio era muito regional, não era nível global, né? Não era global, desculpa, não era nível Brasil, né? Não era nível país. Consequentemente, os militares vão investir em tecnologia da comunicação para investir na televisão. Aí surge o IME e ITA, né, que são dois polos tecnológicos do Brasil de excelência até hoje. São dois grupos, são dois polos tecnológicos ligados aos militares, né? O IME, eu acho que é do Exército, o ITA é da Aeronáutica, se não me engano. E é nesse cenário que nasce a Embratel, que fica responsável por unificar a televisão, né? Responsável por ligar o Brasil todo, né? Nesse mesmo cenário onde que a Globo e outras televisões surgem, começa a surgir festivais de música. A população gostava muito de música e os festivais era a maneira de mostrar novas tendências, novas pessoas, novos grupos musicais, né? Então, a TV, eu botei qual era a TV, eu não me lembro qual era a TV aqui. Não botei não. Eu não me lembro qual era a TV, começou com isso, mas a TV Record vai ser que vai ganhar mais chamariz por causa desses festivais de música. O que era festival de música? Eu tô falando, mas de repente vocês não sabem, né? Festival de música é tipo um The Voice Brasil. Essa é a verdade. Grupos musicais iam se apresentar e tinha uma competição, onde o povo votava em quem eles escolhiam como melhor música para ganhar aquele festival, né? É óbvio que esse festival, ele, como eu disse, ele tem um grande participação popular, um grande caráter popular, que gostava de assistir, gostava de participar, e obviamente vai ser um dos lugares onde que vai mais ter manifestações políticas contrárias ao governo. A gente vai ter o próprio Gilberto Gil, Caetano, quem participou muito de festival foi o... Caraca, fugiu o nome dele. Ai... O amigo do Caetano, gente. Nossa, fugiu o nome. Calma aí que eu vou lembrar. Vou tacar no Google que eu vou lembrar. Não, Gilberto já acabei de falar. Chico Buarque. O Chico Buarque ele nasce justamente nesses festivais. Ele ganha notória fama com os festivais musicais, beleza? Gilberto Gil também participa, tá? Tem até um festival muito engraçado que o Gilberto Gil Caetano lança uma, não, Caetano lança uma música
Rita Lee também nasce nesses festivais, exatamente. O Caetano ele lança uma música que seria contra a ditadura, só que as pessoas não entenderam. Elas acharam que estava enaltecendo a ditadura, as pessoas vaiaram, etc. O Caetano chamou aí o pessoal de filhote da ditadura não, mas xingou as pessoas e tal. É bem interessante. Vou procurar esse vídeo e depois eu mando para vocês. Mas enfim, se de um lado a gente tinha esses grupos que seriam contrários à ditadura, de outro lado a gente tinha os militares apoiando outros grupos, que vai ser conhecido como a Jovem Guarda. Seria o sertanejo universitário da época. A Jovem Guarda é a melhor definição, é sertanejo universitário da época. É o Mela Cueca, né? É o corno da época. É quem, gente? Quem é a Jovem Guarda? Quem é o maior nome da Jovem Guarda, que vocês devem conhecer muito bem hoje? Roberto Carlos. É aquelas músicas pau no cu. Essa que é a verdade. Calhambeque, Bibi, não sei lá o que, Calhambeque, Bibi. É aquela música bem escrota. Apesar que se eu não me engano, o Roberto Carlos tem uma música ou outra contra a ditadura, mas, no geral, o Roberto Carlos ele vai se beneficiar muito da ditadura. O Roberto Carlos vai crescer muito na ditadura. Por que o Roberto Carlos é tão ligado à Globo, gente? Porque o Roberto Carlos cresce junto com a Globo. Os dois crescem juntos durante a ditadura militar. Entendeu? Olha vocês fechando os pontos, os laços agora, né? É por isso que o Roberto Carlos é o que é hoje em dia pela Globo, beleza? Por mais que vocês odeiem, assim como eu odeio o Roberto Carlos, ele é extremamente famoso, não só no Brasil, como no mundo todo. Não, Rita Lee é a deusa, né? Vamos lá, agora a gente vai falar sobre o AI-5 para a gente fechar nossa aulinha aqui, né? Quase acabando. Vamos lá. O que acontece? Como eu disse, 68, esse ano emblemático, essas agitações que ocorreram no Brasil, passeata de 100 mil, etc., fizeram os militares aumentarem a repressão contra a população que seria contrária ao governo, né, os chamados subversivos. Esse aumento é óbvio que vai se criar órgãos de repressão, né, vai começar tem uma tia conhecida minha que não é tia de sangue, tá? Mas enfim, que fala que na faculdade na UF, colegas dela sumiam do dia para a noite, né? Isso vai piorar com a AI-5, né? Mas acontecia justamente por causa de 68. Conforme aumentava o apelo da população contra a ditadura, aumentava a repressão da ditadura, beleza? É nesse momento que ocorre o caso Márcio Moreira Alves. O que é o caso Moreira Alves? Um deputado, justamente Márcio Moreira Alves, do MDB do Rio, fala para a galera, não vamos para o 7 de setembro, não vamos bater palmas no 7 de setembro. Os militares acharam isso um absurdo, porque militar no Brasil não faz porra nenhuma, né, gente? 7 de setembro é a única coisa que o militar tem para fazer no ano todo. Então imagina só, ainda precisa depreciar o 7 de setembro, que sacanagem. Eu tô brincando, tá, gente? Mas o 7 de setembro brasileiro é um absurdo. Desfile militar só existe em país ditatorial. Procura no Google aí. Desfile militar só existe em países ditatoriais. O que existe, né, em países, democracias modernas, né, desfiles militares civis. Você já deve ter visto muitos filmes americanos, né, com certeza, aqueles desfiles lá do 4 de julho, né, gente? Acho que é 4 de julho. Que é a independência americana, né? Que tem uma carreata, na carreata, sei lá, tem um boneco de um super-herói, super-homem, no outro tem, sei lá, o grupo da faculdade que faz malabarismo, aí no outro tem os militares, pracinhas não, no caso, os militares que lutaram na Segunda Guerra, aí tem a polícia de Nova York lá, os aposentados da polícia de Nova York. Então, assim, dá um destaque aos militares, mas não é só militar, é civil também. É uma grande festa. Aqui no Brasil que tem essa palhaçada aí de ficar um bando de milico passeando no centro da cidade. Mas enfim. Aí, enfim, né? Voltando aqui.
O Márcio Moreira Alves, ele fala para a população não ir no 7 de setembro. Os militares ficam putos da vida. Aí o que eles falam? Nós queremos a cabeça dele, ele tem que ser caçado. Aí ele manda o Congresso, os militares mandam o Congresso caçar o deputado, e o deputado não é caçado. O Congresso não quer caçar o Márcio Moreira Alves. Consequentemente, revoltados com a situação, os militares, em 13 de novembro, apresentam ao país o ato institucional número 5, beleza? O que fazia o ato institucional número 5? Eu vou falar o que está escrito aí, tá? O Congresso Nacional é fechado, a censura ela vai aumentar, foram suspensos os direitos do habeas corpus. O que é o direito de habeas corpus, gente? O direito de habeas corpus é o seu direito de ir e vir. É o seu direito perante a lei brasileira constitucional que garante que ninguém possa virar e prender você do nada. O governo não pode te manter em cárcere privado. Você tem seu direito de ir e vir. O habeas corpus é um direito absoluto? Claro que não. Se você cometeu um crime, você pode ter seu habeas corpus suspenso. Mas o habeas corpus é o direito de ir e vir. Por isso que, de vez em quando você escuta no jornal, não sei o que, pede habeas corpus, pede seu direito de ir e vir de volta, entendeu? Aqui ele é suspenso, ou seja, os militares poderiam te prender a hora que eles quisessem. Beleza? É óbvio, é que eles falam, né? Caso infringir a lei de segurança nacional, mas no final das contas é qualquer coisa, né? E por fim, né? Por fim não, né? E ainda concedia-se ao executivo o direito de confiscar bens e o direito de cassar mandatos e direitos políticos, né? A Frente Ampla, que é criada lá no início com o MDB, né? Lá no início da ditadura, com o AI-2 ainda, ela vai ser botada na ilegalidade. A Frente Ampla, que já não era muito forte, agora ela é colocada na ilegalidade. E políticos como Lacerda e o JK são presos, beleza? Olha que pica, né? Ou seja, a ditadura aqui, gente, tem um historiador, fugiu o nome agora dele, que ele usa ele divide um livro histórico em dois momentos, um livro dele em dois momentos, né? A ditadura envergonhada e a ditadura sem vergonha, né? Essa é a ditadura sem vergonha, né? A ditadura mostrando realmente o que ela era, né? Mas olha que curioso, apesar do Costa e Silva ele ser do grupo da... Deixa eu botar meu fone aqui para carregar. Só um minuto. Apesar do Costa e Silva ele ser do grupo ser do grupo, né, mas nossa, fugiu o nome. Apesar do Costa Silva ser da linha dura, o Costa Silva ele era de uma linha dura mais branda. Olha que louco. O Costa Silva e o seu vice não queriam o AI-5. Por quê? Acabou de se criar uma Constituição em 67, aí você vai suspender a Constituição com o AI-5, porque o AI-5 basicamente dava tantos poderes ao Poder Executivo que passava pela Constituição. Ele podia suplementar a Constituição. Então, para tentar impedir que o AI-5 caísse nas mãos de um governo mais ainda autoritário do que o próprio Costa Silva, o Costa Silva e seu vice tentam criar uma nova Constituinte, né? Essa nova Constituinte, só lembrando, gente, o AI-4 aí também é responsável por pegar todos os AIs e botar na Constituição, tá? Acabei esquecendo, mas enfim. O Costa Silva ele tentava criar uma nova Constituição, né? Que seria de 69, e essa Constituição seria responsável justamente para amenizar a situação do AI-5 e impedir que um governo ditatorial maior ainda chegasse ao poder. Porque com o AI-5, o Poder Executivo não tinha limite nenhum. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Só que o Costa Silva morre em 7 de setembro de 69. Beleza? Antes da proclamação da Constituição. Desculpa. Eu não botei a data que ele morreu. Ele morreu em agosto, né? E a Constituição é em setembro, que ia ser lançado. Botei aqui, desculpa. Impossibilidade de governar, né? Afastado. Eu falei morreu, desculpa, nem morreu, eu tô matando o cara antes da hora, né? Ele ficou doente, não pôde governar. Impossibilidade de governar, uma junta militar é formada, destitui o poder do vice-presidente, o vice-presidente não é colocado no poder, e essa junta militar formada
pelos generais, né, das 3 principais forças armadas, né, das 3 forças armadas, a assumir o poder, beleza? Justamente para impedir que seu vice, o vice-presidente do Costa Silva, colocasse para frente a nova Constituição limitando o poder do AI-5. Nesse clima, a presidência da República, no dia 30 de outubro de 69, vai assumir o general Emílio Garrastazu Médici, ou só Médici, beleza? O Costa Silva era um filho da puta e o Médici era um pior ainda, beleza? É nesse momento que o AI-5 vai começar, apesar do AI-5 ser do governo Costa Silva, ele vai funcionar de fato no governo Médici, e é nesse governo que a gente vai conhecer o Brasil chamado Anos de Chumbo. Quando acabar esse período de pandemia, se Deus quiser, de repente eu levo vocês no museu lá da ditadura, lá na sua cidade. Mas vamos esperar acabar esse período de pandemia aí, né? Óbvio, não quero botar em risco nem a mim nem a vocês. E aí, gente, alguma dúvida?